Fala, Ronaldo, Fala. tudo bom? Tudo bom, professor Mário Ricardo, como é que tá? Muito bem, hoje estamos aqui na sede do Observatório Nacional de Segurança Viária, o observatório que trabalha diuturnamente na prevenção de sinistro, na preservação da vida humana e na preservação do meio ambiente. Vem com a gente conhecer o observatório. Então, abrindo a casa aqui para vocês, o ambiente nosso, como a gente costuma falar, todos os observadores aqui também podem utilizar desse espaço. E aqui que, de fato, a gente fica pensando, tempo integral aí, desde o início das atividades, 7 da manhã, 6 da tarde, da noite, enfim. Então, a gente fica aqui focado mesmo com todos os dados que a gente pode estar extraindo, coletando aí as informações, dando o respaldo aí para a sociedade em termos de comunicação social, enfim, e também trabalhando essa articulação do Advocacy. Então, entrando aqui, a gente tem uma área de recepção, um ambiente aqui mais de espera, mais não tão íntimo, mais acolhedor para todo mundo. Aqui fica a nossa parte hoje financeiro, mas também conseguindo fazer o recebimento do pessoal que combina os horários, enfim. Aqui a gente tem um espaço que é a sala do nosso CEO, Paulo Guimarães. A gente está com algumas entregas aí do evento que acabou de ocorrer, então tem uma salinha de reunião um pouco mais privativa aqui para ele. Também, quando vem o Ramalho, ele acaba se instalando nesse espaço. O Paulo fica ali, então as lives, todas essas ações que vocês veem dos vídeos dele, é esse espaço que ele utiliza. Certo. Aqui a gente já tem um ambiente da nossa salinha de reunião. Então, nossa salinha de reunião, a gente consegue sempre estar fazendo as online por aqui, reunião com a equipe, tudo nesse espaço. E quando há necessidade, a gente tem uma outra estrutura aqui do próprio Parque Tecnológico, que é uma sala um pouco maior. Aqui fica toda a nossa equipe, seja diretoria, coordenação, os estagiários, então a gente fica aqui tudo de forma mais conjunta, né? Então fica mais fácil essa dinâmica de conversa, de ajustes, enfim. Então a equipe fica centralizada aqui. E aqui a gente acaba tendo um espaço onde a gente colocou todo o histórico do observatório. Desde as primeiras campanhas, os relatórios dos anos, ações de destaque, eventos ações e trabalhos que a gente conseguiu desenvolver, trabalho do SESC-Senat, que foi aquele simulador para caminhoneiro, tem o material do Educa, então o material do Educa a gente tem ele completo aí, que foi feito de forma transversal para o ensino fundamental, né? Então tem tanto para o aluno quanto para o professor. Aqui a gente acabou desenvolvendo e deixando alguns dos troféus que a gente entregou em alguns momentos. Esse aqui em especial é o nosso troféu da 4ª Conferência Global, que foi onde o Paulo conseguiu trazer para a gente o prêmio de referência, o primeiro lugar, que foi da campanha de 2024. Legal. Não sei se vocês viram. Sim. Mas esse aqui a gente costuma falar que é o Oscar para segurança viária. Então o Brasil conseguiu trazer os observadores e acho que todos eles recebem junto também esse prêmio, né? Então a gente foi até lá, foi uma grata surpresa para a gente, mas é um resultado de muito esforço aí que a gente vem realizando desde 2011 aí na fundação do Observatório. Aqui a gente acaba tendo uma outra salinha de reunião, até a gente costuma dizer, se os observadores quiserem vir para o Observatório, estiverem aqui por perto, derem uma passada para cá, tá aqui disponível, senta, faz reunião, trabalha, tem um espaço específico aí para esse acolhimento, né? Legal, Ronaldo. Aqui também tem todas as ações em termos de mural, então a gente conseguiu fazer um espaço para colocar toda essa sequência dos trabalhos feitos pelo Observatório, destaques, seja os artistas, ou seja, uma campanha específica que a gente tenha feito. Algumas ações, como o caso da morte de trânsito, que a arma nem sempre ela é tão letal quanto o carro, né? As mortes no trânsito, então a gente trouxe essa referência também. Ali tem do Atlético Mineiro, que foi uma campanha do Observatório, onde o jogador entrou com o celular depois do intervalo, ele entrou com o celular, ficou com o celular um minutinho na mão, isso repercutiu a nível nacional, deu toda a mídia, todo mundo questionando, discutindo, brigando com o goleiro, e aí quando ele teve que fazer uma entrevista, aí ele falou, isso aqui foi uma campanha em prol da segurança do trânsito, tantas pessoas hoje perdem minutos ali de desatenção num momento tão especial que é conduzir no veículo. Então acabou gerando um certo reflexo aí nacional que foi bem interessante aí, tanto pro esporte quanto pro próprio movimento do Maio Amarelo. Aqui a gente tem mais um espaço de refeição, né, a nossa cozinha.
Então fica aqui, ela é um pouquinho mais reduzida, a gente acaba tendo o espaço lá de refeitório, enfim. Então aqui é mais para ajustar o cafezinho, que ninguém fica sem um café. Sim. E aí tem uma bolachinha para receber o pessoal, tem outro cafezinho ali no canto também para conseguir fazer esse acolhimento aí de quem estiver passando por aqui. Ronaldo, vamos lá, uma pergunta sugestiva. Cara, o que eu achei muito interessante foi esses relatórios, né? O relatório desde 2012, né? Sim. Ou seja, o Observatório Nacional de Segurança Viária começou as suas ações em maio de 2011, né? E depois já saiu publicando os seus relatórios, né? Então deve ter de 2012 até 2025. Então, até 2025. O que a gente apresenta nesse relatório? Assim, quais as informações principais desses relatórios? Esse relatório a gente conta tudo que o Observatório conseguiu trabalhar e conquistar em prol do trânsito naquele período. Então a gente compila todas as informações, seja divulgações, o atingimento em termos de números na mídia, isso muito mais vinculado aos relatórios mais atuais. Mais antigo a gente tinha muito essa questão das pesquisas, os estudos, publicações acadêmicas, o próprio movimento ali de segurança veicular, então também estava nesses primeiros relatórios. Aí depois já começa com a introdução do Maio Amarelo, então ele acaba tendo uma robustez maior nessas ações que ocorrem e aí começa a trazer essa relação da população também, né? O que aconteceu em cada cidade, o que aconteceu em cada estado, cada um fazendo essa ação do movimento do Maio, né? Então a gente traz para o relatório também, mas não fica só nisso. Então tem tudo, de tudo e um pouco, vamos assim dizer. Tudo aquilo que o Observatório conseguiu desenvolver e trabalhar nesse período, a gente depois consolida nesse relatório e deixa de forma pública ali no site do Observatório. Então todo mundo consegue enxergar que o Observatório, por ser uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público, a gente precisa desenvolver alguns trabalhos para obter recursos, a gente também depende de alguns recursos de doação, no caso dos mantenedores, etc., e empresas que são vinculadas ao Laço Amarelo. Então isso é uma forma também de a gente conseguir prestar conta de tudo aquilo que a gente fez em prol desse tema que é tão importante. Muito bem, falando em tema, né, os temas das campanhas que me chamam muita atenção. Por exemplo, o tema de 2025 é desacelere, seu bem maior é a vida. Como é que faz a construção desse tema, né? O tema de 2026 no trânsito, enxergar o outro, é salvar vidas. Então, cara, 2025 a gente observa aqui a principal imprudência do condutor brasileiro é o excesso de velocidade. Então, vocês vão aonde realmente está chamando a atenção. Em 2026, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Não é só ver, é preciso enxergar, ter empatia com o próximo. Agora eu quero saber se você que está nessa organização, isso já pode soltar pelo menos um spoilerzinho do que vem para 2027. Eu entendi muito bem o ciclo de vocês de trabalho, né? Isso. Terminou uma campanha este ano e praticamente já vai iniciar a de 2027, já para o maio de 2027. O que dá para saber aqui de dentro do Observatório que vem para 2027? Para 2027, a gente está acabando de encerrar um período do maio, né? Então, para o Observatório. Então, só trazendo na lógica da pergunta. Então, o Observatório, nos dados do que seria a campanha do ano, escolher o nome, como que vai ser, enfim, a gente costuma fazer isso sempre muito embasado nos dados e evidências que a gente tem. Então a gente tem a área de PDI, então a gente tem os dados e as informações do que é o risco, qual que é a situação crítica que você tem no período. Então, em cima disso, a gente trabalha um nome ali que seja reduzido, mas que a população, na área do impacto ali, que é onde é feito esse desenvolvimento, que consiga olhar para o movimento, olhar para aquela frase e falar, poxa, isso faz sentido para mim. Então, do ano passado para esse, se você for ver a nível nacional, foi a própria Senatran consolidou isso, faz uma lei específica e aí você tem o nome oficial. Desacelere seu bem maior a vida, ele estava para o ano anterior, 2025, e ele também ficou para 2026. Só que isso é a nível Senatran. Então a gente já desde o início falou, então ok, vamos trabalhar como um pano de fundo. Então, desacelere seu bem maior a vida passa a ser um pano de fundo, mas a gente está enxergando que não é somente o desacelerar. Vamos trazer no ano passado foi a mobilidade humana, a responsabilidade humana, então para que as pessoas se enxergassem no trânsito como pessoas também ali nesse deslocamento e que isso fosse muito mais humano, não só trabalhar com mobilidade urbana. Então a gente trouxe isso à tona. E aí para esse ano a gente viu que a relação, você tem o próprio motociclista, ele é uma das principais vítimas do trânsito. O mais vulnerável, né? E aí todo mundo fala, pô, mas é o motociclista que é o louco, pô, mas ele tá errado, mas ele corre. Tudo bem, mas e aí? Ele precisa pagar com a vida por causa de um erro que ele está cometendo? Vamos educar, vamos mudar essa realidade, mas vamos enxergar aquela pessoa, aquele motociclista, como um ser humano.
não aquele motociclista como um motociclista louco que está no trânsito, não enxergar aquele veículo em alta velocidade como um veículo louco que você vai fechar ele ou vai gerar uma situação onde ele vai bater, vai colidir, vai capotar, enfim, porque ele estava errado. Ninguém aqui vai julgar ninguém por nada, então é isso, é conseguir de fato mostrar para a sociedade que no trânsito todo mundo não é somente veículos, que todo mundo são as pessoas que estão circulando. Assim como você tem uma fila de supermercado, ninguém fura a fila, num sistema de viário ninguém deveria estar correndo para entrar na frente do outro e sim respeitar aquela ordem natural do trânsito, que fluiria muito melhor, evitando aqueles pontos de gargalo. Para 2027 a gente já não tem ainda algo tão desenhado, definido, a gente vê que os números ainda apontam muito para essa realidade, do motociclista sendo mais vulnerável, enfim. Então você tem ainda meio ano aí de dados, de números, de informações, de pesquisas, de algumas consolidações de trabalhos que a gente possa desenvolver para daí sim, ali em meados de setembro, que seria a Semana Nacional do Trânsito, setembro, outubro e novembro, a gente já consegue começar a enxergar como que seria esse próximo mote aí da campanha para o próximo ano. Então não consigo nem dar um spoiler, porque internamente a gente também não sabe. Com certeza. Agora, sobre as ações, né, deste ano, a gente sabe que existem metas de vocês. Todas as metas sobre as ações foram alcançadas ou foram até mesmo superadas das expectativas de vocês? Sim. No observatório? Ano após ano a gente vai conseguindo conquistar mais adeptos ao movimento, a gente consegue ampliar isso não só a nível nacional, mas a nível internacional também. Então a gente teve agora o Uruguai mesmo aderindo à campanha, o próprio CEO nosso, o presidente do Conselho Deliberativo, Ramalho, que foi fundador do Observatório, conseguiu para a Espanha, Madrid, para conseguir fazer um acordo a nível nacional, onde eles querem se espelhar nessas ações do Observatório em termos de Maio Amarelo e como cuidar do trânsito, como envolver uma sociedade nisso. Então sim, a gente tem muitos números aí importantes para a gente, não só de mídia, a gente tem uma questão, tem tanto o Instagram, Facebook, tem o nosso site, então assim, o nosso número, apesar de estar relativamente baixo, se a gente for ver o tema e a grandiosidade e o impacto que o Observatório tem na população, a nossa rede social ela não é tão curtida assim, ou as pessoas seguindo tanto ela. Então a gente atinge um número extremamente milhares de vezes maiores do que esse público que a gente tem, exatamente pelo fator de que é uma causa social onde todo mundo abraça. Então, para esse maio, a gente conseguiu dados até melhores do que o ano passado, então a gente está conseguindo sempre, ano após ano, aumentar esse número, e a gente esperava que esses números sendo ampliados, que o número de sinistro com vítima fatal também pudesse estar sendo reduzido. Infelizmente, a gente vem de uma lógica onde esses números vêm crescendo, então a gente está fazendo muitas campanhas, as pessoas estão conseguindo receber essa informação, mas ainda falta um tiquinho de uma pitada de algum detalhe aí que seja a questão da velocidade, que é um tema que a gente está batendo muito, brigando por essa informação, porque por mais que não seja só a velocidade um fator predominante no sinistro, ele é que vai ditar se a pessoa vai sobreviver ou não, porque quanto maior a velocidade, menor a chance de vida dela. Então esse é um tema que a gente precisa discutir muito, a questão da fiscalização, a gente tem levado isso à tona nesse ano, até por causa de alguns estudos que a gente desenvolveu, então a gente precisa conciliar isso, a gente precisa divulgar mais, a gente precisa ter mais pessoas adeptas, mais ações sendo realizadas, falando não somente em maio, mas nos 365 dias do ano, e que isso de fato possa refletir lá na ponta, no número final, que isso possa estar sendo reduzido. Muito bem, Ronaldo. Última pergunta. Eu fui muito acolhido aqui pelo Observatório, vim de Manaus, são mais ou menos 4.000 quilômetros de lá aqui, mas lógico, vim de avião. E aí, sou da 15ª turma, né, observador certificado, vou levar muita informação para minha cidade, para o meu estado, muitas ideias, muitos cases de sucesso aqui mesmo do próprio observatório. E aí a gente está sabendo que está saindo a 16ª turma. Exato. Vamos fazer um convite para o pessoal de Manaus, né, ou do Brasil como um todo, vir participar dessa 16ª turma de alunos, né, dos observatórios certificados. Não, perfeito, muito bem lembrado, né? A gente acabou de encerrar o ciclo da 15ª turma. Eu mesmo aproveitei a oportunidade, não era observador certificado, apesar de já estar atuando aqui no observatório, então me formei também nessa turma agora, e a gente já está abrindo a 16ª turma. Na verdade, já fez a abertura, então a gente está formando o grupo, e a previsão é que agora, em agosto, a gente inicie as aulas. Então, qual que é a ideia de ser um observador certificado? É você, de fato, ter esse respaldo, esse apoio do observatório. Então, a gente
abre as portas aqui para você, a gente tem um espaço como para atendimento, para uso, tá de passagem, vai passar por São José dos Campos, tem esse espaço aqui na nossa rede, então tem todos esses trabalhos, todas as publicações que a gente vai fazer, toda a pesquisa que a gente está desenvolvendo, a gente passa para os observadores. Então isso é muito bacana para essa rede. Então você também, enquanto observador, que tem esse envolvimento com o trânsito, ajuda muito o observatório com informações, passando as dores do seu local, da sua localidade, dando sugestões, fazendo com que sua voz aí possa ser ramificada e ampliada aqui com o observatório. Então nossa ideia é essa, é conseguir expandir a rede, com que as pessoas estejam envolvidas com o tema, a gente poder compartilhar as nossas dores aí, em termos de segurança viária, as dificuldades que a gente tem e as necessidades de mudanças legislativas para poder subsidiar quem está no dia a dia aí nessa lida por essa causa. Então é muito importante fazer parte desse grupo, de certa forma uma via de mão dupla, né? Então acaba tendo o curso, existe um custo para que seja feito esse curso e esse custo fica em 100% para a rede. Então a gente consegue desenvolver a estrutura do ENOC, a gente consegue custear os trabalhos de pesquisas que a gente desenvolve no observatório, todas essas ações que a gente faz, a gente precisa de alguma forma obter recursos. Então a gente tem um custo, não é um custo alto, mas existem muitos benefícios estando junto à rede e é uma rede aí que vem cada ano se ampliando. Então também passa a ser uma área de networking entre todo mundo que conhece do tema, entende do tema de segurança, sabe as dificuldades e tem muita vontade de fazer a mudança, e aí a gente consegue consolidar, pegar essas informações, trabalhar enquanto observatório e levar esse tema aí para ser discutido em Brasília, ou que seja no estado aí, ou talvez até no seu município. Então a ideia é que vocês possam estar ingressando nessa turma, fica o convite aí, é um curso que não é nada muito complexo, é mais para nivelamento do conhecimento de segurança viária e esse entendimento de como trabalhar e fazer essas ações de forma conjunta, integrada, em equipes aí, compartilhando essas informações de forma, acho que multissetoriais aí, com todas as áreas aí que possam ter relação com o trânsito, e a gente fica sempre à disposição aqui para cada um de vocês, fica à disposição também para as visitas que queiram fazer, e fica à disposição também no nosso site, na nossa rede social, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer informação, traz para a gente que a gente consegue conversar, consegue atender, consegue acolher e vamos mudar essa realidade do Brasil. Olha, Ronaldo, você tem um parceiro em Manaus, no Amazonas, a nossa contribuição já para o observatório, né? A gente fez um artigo relacionado a vidas perdidas no trânsito e também vidas lesionadas no trânsito do primeiro trimestre, dando um alerta para a sociedade de que forma essa informação sempre ela foi dada na sociedade, só que ela entra como uma estatística e para a sociedade passa como uma informação invisível. Exato. Então a gente colocou sentimento, dizer que não foi somente uma vida perdida, mas sim se tornou uma família ali daquele ente querido dilacerada. Então essa é a nossa contribuição que a gente já passei para a Tana, né? A Tana achou muito interessante, vai passar para o Vitor para ser publicado. Acho que já está até publicado. Então a gente vai fazer no trimestre, chegando agora em Manaus, a gente vai fazer o do semestre e também vai fazer o do final do ano, para a gente fazer esse comparativo. E aí a Tana me disse, Mário, achei super interessante, vamos ver se o observatório compra essa tua ideia e coloca para todas as cidades, para a gente trazer essas informações para o observatório consolidado de todas as regiões do país. Então foi muito interessante. Eu tive essa sacada lá em Manaus, criei, e aí tá na análise e eu acredito que vai entrar. A gente quer, de alguma forma, tirar Manaus, o Amazonas, do anonimato e se tornar isso, ser protagonista, né? Ser parceiro do observatório, tá pegando todas essas informações e levando para nossa cidade, para o nosso estado. Esse é o nosso objetivo. Muito legal. Bacana, parabéns, acho que esse trabalho é sensacional, até pela iniciativa, pela ideia, e conte com o observatório, já trouxe para a Tana, a gente vai fazer análise interna com toda certeza. De qualquer maneira, a gente consegue repostar essa informação, porque a gente reposta todos os trabalhos que são feitos pela nossa rede de observador, e tem muitas informações que você mesmo disse que ela pode ser espelhada e utilizada como um case de sucesso para outros municípios. Então tem pessoas que às vezes não têm uma equipe bem estruturada na sua localidade, então é muito importante ter bons trabalhos feitos e que possam ser de forma replicada. Então a gente consegue centralizar isso tudo aqui na estrutura do observatório, a gente tem, todos os nossos trabalhos são de forma gratuita e disponível aí para a população, então a gente faz os trabalhos,
faz todas as pesquisas, tira todas as informações e retorna isso de forma integral e gratuita para a sociedade. Então é muito bacana esse trabalho, muito legal poder contar com vocês também nesse movimento e na briga por essa causa aí, dessa mudança da realidade dos números. E vale lembrar que às vezes não é só o número da morte, da vítima fatal, que é o preocupante. Hoje a gente está falando de 37.150 vidas perdidas no trânsito, de acordo com o DataSUS 24. Porém, a gente tem um número muito mais elevado, que são as vidas que ficam sequeladas. Então, se a gente for considerar morte no trânsito, é uma para cada 14, 15 minutos aí que a gente tem no trânsito do Brasil, e pessoas sequeladas de forma permanente é uma para cada minuto. Então, enquanto a gente conversa aqui, diversas vidas aí estão sendo impactadas com o trânsito, diversas pessoas estão deixando de fazer suas atividades aí do dia a dia, e isso também é uma realidade muito triste, é uma realidade que a gente não pode deixar com que aconteça, onde famílias acabam tendo que se reorganizar, reestruturar, ou deixar de fazer suas coisas para cuidar de alguém que esteve envolvido num sinistro que era totalmente evitável. Muito bem. Quero te dizer que você tem esse parceiro lá em Manaus e a minha energia saindo daqui do Observatório hoje vai estar 100% e vou levar toda essa energia para Manaus. Muito bom. Beleza. Fica com Deus. Um forte abraço. Obrigado, Professor gente. Mário Ricardo, portal Desacelera Manaus.